Boa noite a todos. Declaro aberta a 60ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Kiyoshi Hirakawa. Presente. André do Bar. Presente. Pastor Kennedy Marques, presente. Bruno Tan. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Dizão. Presente. Abner Segura. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Rodrigues. Passaremos agora a discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 59ª sessão ordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovada a ata da 59ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento no expediente. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 293/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, é constante a ocorrência de acidentes no trevo de acesso localizado na Vila Barreto, que interliga a Avenida Antônio de Oliveira Santos, Estrada Sertanejo, à rodovia Raposo Tavares. Essa alça conta também com calçadas que são muito utilizadas por pedestres a fim de acessar a passarela ou o ponto de ônibus. Segundo relatos de pessoas que presenciam os acidentes, são na maior parte os caminhões de veículos utilitários que descem em alta velocidade à avenida e, ao chegar à alça de forma descontrolada, invade a calçada, colidindo com postes, barrancos e cercamento, colocando em risco outros motoristas e pedestres que trafegam por este local. Constata-se que esses acidentes poderiam ser amenizados e até mesmo evitados com a implantação de faixas de pedestre, redutores de velocidade, que é lombada e guarda-reio. Também a instalação de mais luminárias a fim de reforçar a iluminação neste local. Por essa razão, que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo Municipal que oficie a CCR Vioeste para que nos informe o que segue. Primeiro, a Vioeste tem conhecimento desses acidentes? Segundo, a fim de melhorar a segurança dos usuários dessa alça de acesso, é possível a implantação de faixas de pedestres, redutores de velocidades, guarda-reio e luminárias? Se sim, qual o prazo justo para o planejamento e factual implantação desse equipamento? Se negativo, por qual razão? Requeiro que seja enviada cópias dessa propositura ao Departamento de Estrada de Rodagem, DR, à Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, que também possam se manifestar. Gabinete Vereador, dia 9 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 293/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 293/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 294/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, como é sabido, Mairinque tem relação muito estreita com a história ferroviária nacional. Em 1906, foi inaugurado o prédio da Estação Ferroviária Mairinque, que tem como característica única em todos do Brasil, concebida o estilo Art Nouveau, projetada pelo arquiteto francês Victor Dubugras, e é considerada a primeira construção feita em concreto e ferro na América Latina e a segunda no mundo. Pela importância histórica arquitetônica dessa edificação, foi tombada em 1986 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2002. Em 2001, quando era vice-prefeito, adquirimos a estação da Rede Ferroviária Federal, a SA, executamos uma ampla reforma e em 2002 criamos o Centro de Memória Ferroviária. Lei Municipal 2432 de 2002. Um espaço aberto à visitação pública, com exposição de peças, equipamentos, fotos, artigos, entre outros objetos que contam a história da Estação Mairinque, a Estrada de Ferro Sorocabana, como também no município de Mairinque e do Brasil. Em 2015, foi noticiada pela Prefeitura na imprensa local que, em breve, começaria a realização de uma nova restauração na estação e que todas as tratativas contratuais e documentais para dar início à reforma já estariam em andamento. Também que o Escritório Paulista Helena Ayub Silva, Escritório Paulista Helena Ayub Silva e arquitetos associados havia recebido na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil o prêmio de 400 mil por um projeto de restauro da Estação Ferroviária de Mairinque.
seria uma proposta para a parte do edital lançada pela Secretaria do Estado da Cultura para a Preservação dos Patrimônios Históricos Paulista, no âmbito da CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado. Contudo, ainda não há notícias do início desta restauração na estrutura existente que notariamente carece de diversos serviços visando restabelecer os danos decorrentes do tempo. Por esta razão é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através do Departamento Municipal de Cultura, para que nos esclareça o que segue. Primeiro, por quais razões os serviços anunciados pela Prefeitura no ano de 2015 ainda não foram realizados? Segundo, a restauração anunciada ainda ocorrerá? Terceiro, se negativa, segundo a Prefeitura, está planejando a realização dos necessários serviços de revitalização da estação ferroviária visando valorizar o turismo local? Se sim, para quando? Se negativo, justificar. Requeiro que seja encaminhada a cópia dessa propositura ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, para que também possa se manifestar. Gabinete Vereador, 30 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 294/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 294/2018. Requerimento 295/2018, senhor presidente, senhores vereadores. O bairro Jardim dos Ipês, nesses últimos anos, recebeu diversas obras de infraestrutura. São obras de construção de guias e sarjetas, implantação de galerias de água pluvial e pavimentação asfáltica, que elevou a qualidade de vida de todos os moradores desse bairro. Ocorre que 2 ruas deste mesmo bairro, foram as únicas vias que não receberam tais benfeitorias. Ainda os moradores alegam que essas ruas não têm recebido ao menos serviço de nivelamento e cascalhamento porque se encontram em péssimo estado de conservação. Também os moradores pedem que seja implantada uma linha de ônibus no bairro. Inclusive, no ano de 2017, encaminhei ao Executivo a indicação de número 209/2017, propondo que seja estendida a linha Sorocabana-Reneville, pois os moradores desse bairro precisam fazer longas caminhadas até o ponto mais próximo no bairro Terra de São José ou na Avenida Brasil. Os moradores fizeram um abaixo-assinado em anexo e encaminharam a este gabinete, solicitando intercessão junto ao Executivo, visando que os inúmeros problemas possam, enfim, ser solucionados. Por estas razões acima, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento de Obras e Serviços, que nos informe. Primeiro, a Secretaria já tem planejado a implantação de guias, sarjetas, galerias de água pluvial, calçadas, pavimentação asfáltica nas ruas que ainda não receberam tais benfeitorias? Segundo, se negativa a primeira, qual o prazo para que os tais serviços sejam realizados? Se positiva a primeira, qual o prazo para que tais serviços sejam realizados? Se negativo, solicito que sejam realizados devidos estudos e planejamentos, a fim de que essas mesmas vias recebam toda a infraestrutura necessária. Terceiro, enquanto não há a devida infraestrutura dessas vias, é possível a realização de serviços de nivelamento e cascalhamento das mesmas? Se sim, para qual prazo as realizações desse serviço? Quarto, é possível estender a linha de ônibus Sorocabana-Reneville, mesmo que em alguns horários, para que possa atender a população no bairro Jardim dos Ipês? Se sim, para quando os moradores poderão contar com tal serviço? Se negativo, por qual razão? Gabinete Vereador, 3 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 295/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 295/2018. Gabinete Vereador Zé da Vaca, requerimento 296/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, temos sido procurados por moradores residentes na rua Roberto Honorato Cômodo, os quais relatam que nas proximidades do número 374 há uma tubulação que lança água servida do leito de outra via, vide fotografia em anexo. Segundo relatam, as situações persistem há anos e causam enorme transtorno aos moradores próximos, seja pelo mau cheiro que exala, seja pelos insetos e roedores que proliferam. Exposto isto, requer na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que esclareça. A prefeitura tem conhecimento dessa ocorrência? Segundo, por que até o presente momento ainda não foi feita a colocação de tubulação no local? Terceiro, a prefeitura pretende resolver a situação quando? Quarto, para qual prazo de execução de serviço para a resolução do problema? Gabinete Vereador, dia 5 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 296/2018.
Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 296/2018. Gabinete de Vereadores Zé da Vaca, requerimento 297/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, há tempos os moradores residentes na Avenida Américo Pereira, na Vila Granada, reivindicam a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada naquela via, pois os motoristas não estão respeitando o limite de velocidade e assim colocam em risco a segurança dos pedestres. Exposto isso, requer na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que esclareça. Primeiro, a prefeitura tem conhecimento da ocorrência dos abusos de velocidade no local? Segundo, a prefeitura pretende instalar um redutor de velocidade em mencionada via? Quando? Terceiro, se negativa, segunda, por quê? Gabinete de Vereador, dia 5 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 297/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado requerimento número 297/2018. Gabinete de Vereador Rafael da Ípica, requerimento 298/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos em nosso gabinete informação que o Conselho Tutelar de Mairinque está atualmente com apenas dois membros em atividade e um de licença, sendo que o Conselho Tutelar é composto por 5 membros. Ademais, a Promotoria de Justiça de Mairinque propôs que se fizesse uma eleição suplementar para eleger novos conselheiros, o que não foi feito até a presente data. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia para o Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente, a fim de dar algumas informações. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento desses fatos? Segundo, a Prefeitura recebeu ofício do representante do Ministério Público propondo eleições suplementares? Terceiro, atualmente quantos membros em atividade tem o Conselho Tutelar? Quarto, se os conselheiros são remunerados e se recebem horas extras? Quinto, a Prefeitura já tem data das eleições para eleger os novos conselheiros? Sexto, apresentar os relatórios do atendimento feito pelo Conselho Tutelar. Gabinete Vereador, dia 5 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 298/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 298/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 299/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a indicação de número 719/2017 de minha autoria para que sejam procedidas por parte da Prefeitura tratativa junto ao Governo do Estado no sentido de doar para o mesmo a área do antigo posto de combustível Hudson, localizada às margens da rodovia Raposo Tavares, para a construção de um retorno, e considerando que, em resposta do requerimento 441/2017, também de minha autoria, o Executivo informa que já foi protocolada junto ao cartório de registro de imóveis um projeto de desmembramento para que a regularização desta área e que, depois de registradas, esta será enviada ao Legislativo para que seja autorizada a doação ao Governo do Estado. É que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que nos informe o que segue. Primeiro, em que fase encontra o projeto de desmembramento da referida área junto ao cartório do registro de imóveis? Segundo, no caso da devida regularização ainda não estiver concretizada, existe algum prazo estimado do cartório para que esse projeto de desmembramento seja concluído? Gabinete Vereador, 4 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 299/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 299/2018. Gabinete de Vereador Kiyoshi Hirakawa, requerimento 300/2018. Senhor presidente, considerando que existem muitos praticantes de caminhadas e corridas que solicitam um espaço melhor e de maior segurança, é que nos termos do artigo 241, inciso 3º do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. Primeiro, existe possibilidade de realizar uma pista de caminhada no espaço entre a creche e a empresa Lancer, conforme já oficializado, inclusive com o projeto apresentado? Segundo, se positivo, há previsão de quando será executado? Terceiro, se não for possível, por qual razão não será realizado? Gabinete Vereador, dia 4 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 300/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 300/2018.
Gabinete Vereador Kiyoshi Hirakawa, requerimento 301/2018. Senhor presidente, considerando que existem muitos praticantes de caminhadas e corridas que solicitam espaço melhor e de maior segurança, é que nos termos do artigo 241, inciso 3º do Regimento Interno, requer ao chefe do Executivo que informe a Câmara o seguinte. Primeiro, existe possibilidade de realizar, conforme oficiado em fevereiro, a ampliação da pista de caminhadas já existente na Avenida Mitsuki, ao lado da Escola Paulo Freire, no Jardim Cruzeiro, dando prolongamento na pista com um contorno na área verde e campo de futebol, conforme o trajeto demonstrado no mapa em anexo. Segundo, se positivo, há previsão de quando será executado. Terceiro, se não for possível, por qual razão não será realizado? Gabinete do Vereador, dia 4 de setembro de 2018. Em discussão, requerimento número 301/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca em votação. Discussão favorável, permanece como estão, se contrário, que se levantar. Aprovado o requerimento número 301/2018. Gabinete Vereador Paulo Marrom, requerimento 302/2018. Senhor presidente, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei 35/2018-L de minha autoria. Gabinete Vereador, 5 de setembro de 2018. Em discussão, pedido, requerimento número 302/2018. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Eu pedi a retirada desse projeto, tá, em conversa que eu tive com os vereadores mais experientes, assim, porque eu ia criar o dia do ProERD no município, né? Só que o ProERD é um programa que pode ser que dure muito tempo, pode ser também que é um programa do governo, pode ser que acabe. Aí a lei também não fazeria sentido. Então aí a gente vai criar vai retirar esse e criar o dia do combate às drogas no município, tá? Então acho que seria mais, porque daí fica definitivo, tá? Qual também aqui quero aproveitar e parabenizar isso, porque essa ideia partiu de você, nobre presidente Kiyoshi Hirakawa, tá? Então, você deu ideia, eu achei, você também propôs essa ideia, eu achei importante, tá? Então a gente está aqui para aprender e para ver o que é melhor para o nosso município, tá bom? Muito obrigado, presidente, tá? Deus abençoe. Deixar registrado aqui que o projeto de lei a gente vai pôr, mas foi proposta por você, que é um vereador mais experiente. Obrigado, Deus abençoe, nobre presidente Kiyoshi. Continua a discussão, requerimento número 302/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 302/2018. As indicações protocoladas de número 763 a 778/2018 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que dê continuidade no expediente. Recebimento da EMTU, ofício 1116/2018. Recebimento da Secretaria de Segurança Pública, Assessoria Especial Parlamentar, ofício 163/2018.